Bom, nós vamos acompanhar agora uma matéria feita pelo colega Carlos Alberto Manzori Rico, lá na sede da AGAS, Associação Gaúcha dos Supermercados, porque a AGAS estará realizando aí nos próximos dias 8 de abril, né, a sua festa do Ranking AGAS, que acontece diariamente, aliás, anualmente a AGAS faz essa homenagem às empresas, né, que se destacaram aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar o trabalho, esta reportagem feita pelo Carlos Alberto Manzori Rico, lá com o presidente Longo da AGAS. Olá, amigos e amigas do programa Economia e Desenvolvimento, pela sua Poa TV, Canal 6, de Porto Alegre. Nós estamos aqui na sede da Associação Gaúcha de Supermercado, a AGAS, onde nós estamos fazendo a cobertura da entrevista coletiva do presidente Antônio César Longo, relacionada ao grande evento que acontece agora no dia 8 de abril, às 19h30, nos salões do Grêmio Náutico União, que é o Ranking AGAS 2013. O ranking que irá homenagear por faixas de faturamento as empresas que mais cresceram no segmento de supermercado no Rio Grande do Sul, em todas as mais diversas categorias que aqui são segmentadas. Nós estaremos lá no dia 8, fazendo essa cobertura, né, e estaremos apresentando ao nosso telespectador do Economia e Desenvolvimento. Presidente, a marca própria representava 39% no ano passado dos supermercados, né? Usavam marca própria, e agora caiu para 16%. Parecia que uma menina dos olhos, de repente, deixou de ser menina dos olhos. O que a gente poderia ampliar um pouquinho isso aí para o nosso telespectador? Eu acho que para nós é positivo. A gente vê com bons olhos no momento que você está proporcionando o crescimento da nossa indústria local. Nós preferimos ter uma indústria forte, divulgando a sua marca, e a AGAS ajudando a colocar essa marca em demais gôndolas de supermercados, né, do que você ter uma marca própria do setor, de determinada empresa. Nós, em função da dificuldade de mão de obra, dificuldade de operação, de grandes volumes em você ter, porque, ou seja, os alimentos eles estão mais baixos, baratos, em função do grande volume, da eficiência da nossa indústria. Então nós queremos aproveitar e alavancar ainda mais essas vendas. Não se pode interpretar isso como uma depuração, então? Não, é em função realmente isso. Acho que o preço ele não se tornou mais tão atrativo, né, no momento que você tem a marca da indústria com preço inferior, em função do grande volume de vendas. A ampliação esse ano do prêmio para agências de propaganda foi uma bela iniciativa que vocês fizeram. Poderia comentar um pouquinho mais sobre isso, presidente? Eu acho que o setor ele é o conjunto, né, de diversas ações, o conjunto de muita gente trabalhando para o sucesso de todos. E é um setor importante, as agências de publicidade, o pessoal da imprensa, que nós queremos, nesse evento, destacar e alavancar, já que a mídia hoje tem um poder muito forte em divulgar os produtos de sucesso, em alavancar as vendas do setor. Então nós queremos homenagear esses profissionais de criação que ajudaram ao setor de ter o seu crescimento. A resposta do consumidor no supermercado, em função do belo aumento de PIB do Rio Grande do Sul no ano passado, foi um reflexo maravilhoso, o senhor comentou na coletiva. Maravilhoso, mas nós sempre querendo que todos estejam bem, cara. E nesse momento nós vemos que a indústria não está bem. Nós queremos, né, que o governo realmente incentive, né, a nossa indústria, porque uma economia para ser forte tem que ter uma indústria forte. É isso que nós queremos. Leandro Godoy, grande repercussão. O Leandro está querendo aqui no programa, nosso parceiro no programa, está criando aquele espaço Casamento dos Meus Sonhos. Olha, ele teve a semana passada aqui, anunciou, realmente foi uma repercussão muito positiva, né? O que mostra que é um nicho de mercado extraordinário, né, Leandro? Muito bom. Também recebi umas ligações, telefonemas, e-mails, então a gente ficou contente exatamente com a repercussão do programa, né? E a partir da semana que vem, esse pessoal que está envolvido, né, com o casamento, não só no local do evento, mas antes, preparação e tal, toda decoração, cerimonial, enfim, tudo, né? O Exato. Transporte, todas aquelas pessoas, aquele segmento da sociedade que estão envolvidos num belo casamento,
estarão a partir daqui desfilando, dando suas dicas para vocês aí que estão querendo casar, né, Leandro? As dicas que tu tens hoje. Exatamente as dicas de hoje do nosso casamento de meus sonhos é a preparação do casamento. A documentação que precisa para que você que está desejando casar, que pensa em casar, aquilo que você precisa em termos de documentação. Primeiro eu gostaria de dizer que nós temos 6 cartórios em Porto Alegre, distribuídos em todos os bairros. Por exemplo, a primeira zona é o cartório que fica na Floresta, né? O cartório da segunda zona, na Cidade Baixa, terceira zona, no bairro São Geraldo, na quarta zona, no Bonfim, quinta zona, Cristal, e na sexta zona, no Sarandi. Vocês viram pelos bairros que Porto Alegre, então, em todos, norte, sul, leste, oeste, sempre haverá um cartório que vai receber a sua documentação para a preparação do seu casamento. E a preparação é o seguinte: as certidões referidas, que eu vou agora citar aqui em seguida, elas devem ser entregues no mínimo 30 dias antes do casamento. Isso é uma dica importante para quem vai casar. Toda a documentação, quando você for lá no cartório, eles vão lhe orientar e você tem que entrar até 30 dias antes do casamento. E essas documentação, essas certidões, elas não podem ter um valor, um prazo acima de 60 dias, porque senão ela tem que estar dentro dos 60 dias. Por quê? Porque são certidões que podem ter mudado já. Por exemplo, você pode ser, nesses 60 dias, ser separado, já não ser mais casado, então há uma discordância. Então, os cartórios exigem que as certidões tenham no máximo... Uma atualidade, né? Atualidade, exatamente, sejam atualizadas. Então, sempre você deve trazer cópias, juntamente com originais, ou cópias autenticadas. Isso é tranquilo. Solteiro, se você é solteiro e quer casar, né, é menos problemático. Identidade e certidão de nascimento. Agora, se você for viúvo, vai precisar da identidade, certidão de nascimento com a anotação do casamento e o óbito do ex-cônjuge. Certidão de casamento com a anotação do referido óbito e certidão de óbito do ex-cônjuge. Então já complica mais você que é viúvo, tem todo o direito, se quiser refazer a sua vida, quiser novamente casar. Observação: se por acaso, por ocasião do óbito, haviam filhos e bens a acrescentar, a cópia da partilha. Então, além de todos esses documentos que eu falei, tem que acrescentar também a cópia da partilha. Então, são documentos que na hora a pessoa pensa que não precisa ou não acha que não vão pedir lá no cartório e será exigido no cartório. Então, aí está uma grande dica para você que é viúvo e quer novamente casar. Agora, o grande problema são as pessoas que são separadas, que são divorciados e que querem novamente casar. O que vão precisar? Identidade, certidão de nascimento, com anotação do casamento, separações, o divórcio anteriores, certidão de casamento contendo as mesmas averbações, comprovante da partilha dos bens, ou inicial, mais a sentença homologada também pelo juiz, em que conste que os bens já foram partilhados e que não haviam mais bens a partilhar. Veja bem como são meio complexo para aquelas pessoas que são divorciadas, que desejam novamente casar. Há um pacto também antinupcial, se o regime de bens não for o da comunhão parcial. É necessário fazer o pacto antinupcial em tabelionato e entregar junto com as certidões. Se for menor, bom, aí é uma coisa também que vai mais um detalhe, consentimento dos pais. Se algum dos nubentes tiver entre 16 e 18 anos de idade... Pode casar com qual é a idade mínima para casar? 16 anos? 16 anos. Né? Não é aquela... tem que ter a permissão dos pais, se for menor. Né? Se for menor. É necessário o consentimento dos pais. Então, isso aí é uma das causas que os juízes não casam se não houver, se a pessoa for menor, tanto o homem como uma mulher, né? O garoto ou a menina, tem que haver uma permissão dos pais. Uma autorização, né? Uma autorização. Bom, eu te pergunto o seguinte, o casamento já teve mais em baixa. Ele está em alta hoje? Está. O casamento está em alta. Incrível, todo mundo acha que o divórcio está em alta, né? Pelo contrário, na comparação divórcio, separações, desquites, o casamento está bem à frente. Então, o casamento está em alta. O brasileiro está casando, realmente casando. Então, isso é muito importante, porque isso aí envolve família. E sempre que envolve família, envolve união, envolve amor,
Então, é uma coisa mais simbólica. Então, é muito também importante. porque as pessoas, né, querem fugir da solidão, né? Nós estamos num mundo muito violento, um mundo muito que as pessoas são muito frias, quer dizer, muita concorrência, e as pessoas, de repente, não querem se sentir sozinhas, mas querem unir forças com um homem com outra mulher, uma mulher com um homem, enfim, né? Eu acho que é importante isso. Hoje se fala muito no mundo da informática, que hoje o pessoal com internet em casa, com vários aparelhos, tem a companhia a e tal, mas tecnologia, isso não substitui, né? Ainda, o homem, ele, principalmente o homem, viu, o Silvio? A mulher convive até mais sozinha, mas o homem não. É incrível, uma pesquisa também, que não é eu que estou inventando, é uma pesquisa. O homem, ele não sabe ser um ermitão, por exemplo, aquele cara que vive sozinho. Ele tem uma necessidade de ter uma companheira. Então, por isso que os casamentos hoje estão acontecendo e bastante. Em função também do homem não ter essa particularidade de saber viver sozinho. A mulher já, de repente, ela já tem a afinidade de repente, estar numa cozinha, ou saber se virar, como se diz na gíria, né? Em termos de na verdade, lar. A casa mais é com a mulher. Em termos de lar, na casa, né? Ela já... Agora, o homem não, o homem sente a necessidade de uma companheira. Então, é importante, então, hoje, que os casamentos, eles estão realmente em alta, e isso é muito bom, porque fica notório que as pessoas estão se aproximando. Isso é muito bom. Leandro, eu queria que tu relacionasse alguns segmentos, assim, por exemplo, eu acho importante esse espaço aqui chamado Casamento dos Meus Sonhos. E ele foi criado aqui no programa exatamente para ajudar você que está querendo casar, né? Você que tem empresa que fornece para casamentos e tal. Tem vários segmentos. Quais os segmentos principais aí que tu poderia dar? O pessoal pode fazer contato com o Leandro, né? Vir aqui no programa, mostrar o seu produto, o seu serviço. Isso que é importante. Por exemplo, aqui, quem trabalha com mobiliário. Hoje, para se preparar um casamento, tem que ver mobiliário, mesas, cadeiras. Quem trabalha com floricultura, flores, paisagismo. Quem trabalha com velas ornamentais, velas. Problema de gráficas, confecção de convites, a emissão dos convites. Guardanapos, porta-guardanapos, susplé. Susplé é aquele prato que vai embaixo do prato principal da refeição. Então, hoje, os casamentos modernos, casamentos sofisticados, sempre tem aquele prato embaixo. Né? Antes que vai aquele prato da entrada, tem o susplé, que é um prato de origem francesa, em que dá um requinte todo especial na mesa na hora da decoração. Bandejas para doce, suporte para os doces, pista de dança, é uma coisa importante sempre depois da cerimônia de casamento. O casal de noivos abre a pista de dança e convida todos os convidados para dançar. Iluminação é uma coisa muito importante no casamento. DJ, a música, o som, praticamente garante o sucesso de uma festa. E o buffet. Né? Então, o pessoal que trabalha com buffet também é uma pessoa que... são várias empresas que trabalham com buffet para festas. E buffets cada vez mais sofisticados, né? Sim, claro. Né? E hoje os casamentos, uma coisa importante também, Silvio, hoje não existe mais casamentos para 300, 400 pessoas. Hoje os casamentos grandes têm no máximo 120 pessoas, 130, esticando no máximo 150. Contato contigo, Leandro, como é que faz? Contato pelo meu telefone, 51 98 99 34 51, ou ainda pelo meu site, www.leandrogodoy.com.br. Parabéns pela ideia do Leandro aqui trazer esse segmento Casamento dos Meus Sonhos. Vocês aí que estão interessados em casar, estão interessados em casar e querem, portanto, ter um casamento de primeira, bem organizado e tal. Então, aí esse é o contato e essas são as empresas que certamente estarão aqui mostrando o serviço para o seu casamento ser um sucesso. Obrigado, Leandro. Valeu. Até a semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos.